Palavra de vida. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de vida que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Estaremos lendo a princípio o verso de 1 ao 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, no caso dos judeus, é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Somente até aí. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra. Bendito seja o Teu nome. Tua palavra é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Tanto o judeu quanto o grego, Senhor, podem ser salvos mediante o conhecimento dessa Tua palavra, Pai. Nós louvamos ao Senhor. Tanto judeus quanto gentios, ó Pai, podem ser salvos mediante a mensagem da cruz. Nós louvamos ao Senhor por Tua palavra. Perdoa, pois, os nossos pecados, querido Deus. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos nesta hora, Senhor, a compreender as verdades da Tua palavra. Para tanto, abra o nosso entendimento, ilumina nossas mentes, nos conduza, Senhor, pelo caminho da verdade. Glorifica o Teu nome, Pai, glorifica o Teu santo e maravilhoso nome. Que Teu Espírito Santo possa falar, ó Pai, conosco, Senhor. Glorifica o Teu nome. Ajude-nos a compreender a Tua vontade e nos ajude, ó Deus, a nos posicionarmos, ó Pai, diante da Tua verdade, da verdade da Tua palavra. Nos ajude. Seja conosco, glorifica o Teu nome e repreende toda a ação do maligno. Glorifica o Teu nome. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A quem Cristo salva? Essa é uma pergunta muito importante, porque através dessa pergunta nós podemos nos questionar em relação não só à salvação de outros, mas até mesmo a nossa própria. A quem Cristo salva? Há nos nossos dias uma tendência muito grande do que nós chamamos na teologia de universalismo. Ou seja, independente da sua religião, independente da sua fé, você pode ser salvo pela revelação que você teve de Deus dentro da sua religião. Independente se você é católico, independente se você é protestante, independente se você é um budista, independente se você é um judeu, se você é muçulmano ou se você pertence a qualquer outra religião, você pode ser salvo frequentando aí a sua religião e tendo devoção, então, aí, aos seus deuses, aquilo que você entende como Deus. Isso se chama universalismo. Você pode ser salvo, então, dos seus pecados e receber a salvação da divindade quando você morrer. Você vai morrer, então, e depois você vai ser salvo porque você foi um bom religioso dentro da sua confissão de fé. Isso é muito comum hoje em dia no nosso meio. Alguém já disse que as religiões são formas diferentes de chegar no topo da mesma montanha. Então, independente da sua religião,
você pode alcançar o mesmo topo da montanha que qualquer outra pessoa que confessa outra religião também vai alcançar. E no topo da montanha você recebe, então, salvação quando você morrer. O grande problema é que o apóstolo Paulo está dizendo que não é assim. Se, por um lado, há uma tendência, de repente, de, através desse discurso, criar harmonia entre as pessoas, né? Por outro lado, esse discurso não é um discurso verdadeiro. Para nós cristãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa fonte de fé e prática. Nós cremos naquilo que está revelado na palavra. E por meio da fé, nós cremos nessa palavra que nos foi revelada pelo Senhor. Então, é a Bíblia que vai nos nortear. Não é a filosofia, a ideologia ou algo do tipo. É a palavra de Deus. Entretanto, no momento que nós nos propomos a crer nessa palavra e a pregá-la como ela é, nós devemos estar cientes de que nós não vamos agradar muitas pessoas. Mas Paulo disse que se ele quisesse agradar a homens, ele mesmo não seria servo de Cristo. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. A palavra de Deus é o que ela é, palavra de Deus. E nós devemos, então, analisar essa palavra e colocá-la em prática. É essa palavra que vai nos nortear. Não é ideologia, não é filosofia. É a palavra de Deus, revelada a nós pelo Espírito Santo de nosso Senhor. Bom, Paulo diz no verso 1 do capítulo 10, irmãos, a boa vontade do meu coração. Paulo tinha uma vontade no coração dele, algo que ele queria que se realizasse. Nem sempre aquilo que está no nosso coração vai se realizar. Nós temos alguns desejos, às vezes, que não vão se realizar. Alguns dependem de nós e mesmo assim não vão se realizar. Porque às vezes Deus pode ter um outro projeto para aquilo. Outros, no entanto, não dependem de nós, dependem de outros. Mas talvez outros não queiram aquilo que nós queremos para eles. Mas Paulo diz que havia uma boa vontade no coração dele. Isso era algo que ele queria tanto que o fazia, o levava à presença de Deus em oração. A clamar ao Senhor, a suplicar ao Senhor. É algo que ele desejava muito. E o que era isso? Qual era esse desejo que estava ali no coração do apóstolo Paulo, que o levava a suplicar diante de Deus? O texto continua. Vamos repetir novamente a parte A. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, deles quem? Dos judeus. Se nós olharmos todo o capítulo de número 9, nós vemos então Jesus, o Senhor, usando o apóstolo Paulo, e falando então do povo de Israel e também da descendência de Esaú, também nesse capítulo de número 9. Então, ele aqui no verso de número 10, ele está dando continuidade, aqui no capítulo de número 10, no verso 1, ele está dando continuidade ao que foi falado ali no capítulo de número 9, sobre a eleição dos israelitas, mas, ao mesmo tempo, sobre a rejeição que eles receberam por causa da fé em Cristo Jesus. No verso de número 30, até mostra isso de maneira mais clara, que diz assim, olha, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé? Ou seja, olha, os gentios não estavam procurando esta salvação e eles acabaram encontrando essa salvação, essa justificação que nós recebemos por meio de Cristo, somos justificados por causa da justiça que é em Cristo. Então ele fala, os gentios alcançaram isso, ele continua no verso 31, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei.
Então ele está falando, olha, os gentios alcançaram, mas Israel não alcançou. Ele continua no verso 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Os judeus não alcançaram o que os gentios tinham alcançado em Cristo Jesus, porque eles estavam se baseando nas obras e não na fé em Cristo Jesus. Esse era o problema. Paulo estava aqui tratando, então, dessa questão. Muitos judeus não abraçaram a fé. Muitos judeus foram até rejeitados. Eles, então, não abraçaram a fé, mas os gentios abraçaram a fé. E foram, então, justificados por Deus por terem abraçado a fé em Cristo Jesus. Reconheceram que Cristo era o Messias que havia sido prometido por Deus e que Cristo, então, estava morrendo naquela cruz. A morte de Cristo na cruz era vicária, ou seja, substitutiva. Cristo morreu no lugar de cada um deles, por causa do pecado deles. Cristo morreu por causa do meu e do seu pecado. Os gentios entenderam isso, muitos judeus não entenderam. Alguns sim, alguns judeus entenderam esta mensagem da parte de Deus. E nós vemos ali nos primórdios da igreja, no capítulo 2, nós vemos de Atos, nós vemos que após a pregação de Pedro, milhares de pessoas se converteram ao Senhor. A maioria judeus se converteram ao Senhor, mas muitos não creram no Senhor. O capítulo 10, verso 1, dá continuidade, então, a essa ideia. Vamos ler mais uma vez. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo está dizendo, o meu desejo em relação aos judeus é que eles sejam salvos. Eu quero que eles sejam salvos, eu não quero que eles se percam, eu quero que eles sejam salvos. Ao afirmar isso, o apóstolo Paulo está dizendo de maneira muito clara que nem todo judeu será salvo. Ao desejo no coração de Paulo que eles fossem salvos. E por quê? Porque Paulo também era judeu. Mas Paulo abraçou esta fé. Paulo olhou para a cruz e viu que Jesus estava ali na cruz por causa dos seus pecados, dos pecados de Paulo. Paulo entendeu isso, recebeu essa revelação de Deus, creu nisso e entregou a sua vida então ao Senhor. Paulo então estava orando, suplicando a Deus, tinha esse desejo no coração para que eles, os judeus, pudessem ser salvos. É interessante nós pensarmos que os judeus receberam a revelação especial de Deus. Os judeus, eles eram como que uma luz para o mundo na sua época, apontando então para o mundo o caminho do Senhor. Deus estava através do seu povo, então, apontando o caminho da salvação. O grande problema é que o povo quebra esta aliança com Deus. E a maioria deles se afasta do caminho do Senhor. E quando Cristo, então, se manifesta, eles não reconheceram a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Muitos sim, mas a maioria não. Paulo fala, então, que estava orando por eles. É estranho, como pode? Alguém que recebeu algo especial da parte de Deus, alguém que fazia parte desse projeto de salvação dos homens, porque eles receberam revelação de Deus e eles deveriam então testemunhar desse projeto para as pessoas. Alguém que recebeu tanto de Deus pode de repente ficar fora da salvação de Deus. A pergunta cabe aqui, o tema, a quem Cristo salva? Nós vemos já pelo capítulo 1 que Cristo não vai salvar pessoas que receberam algum tipo de revelação, estavam num projeto de Deus e de repente não creram. Optaram por não participar daquele projeto, não acreditar naquele projeto, não se envolver com aquele projeto. Cristo não vai salvar pessoas que, de alguma forma, receberam alguma revelação, mas não conseguiram crer em tudo aquilo que o Senhor estava falando. Creram apenas em parte. Ficaram apenas com o Antigo Testamento. Não receberam o Novo. Ficaram na Antiga Aliança e eles foram infiéis a ela,
mas não conseguiram receber a nova aliança. A incredulidade os impediu de tomar posse da nova aliança baseada no sangue de Cristo na cruz do Calvário. Muitas vezes achamos, porque tivemos algum tipo de experiência no passado, ou papai ou mamãe teve algum tipo de experiência com Deus, ou revelação de Deus, Deus se manifestou para papai, mamãe, ou até mesmo para a gente no passado, a gente acha agora então que tudo está bem. Pelo texto que nós estamos lendo, não é assim. É necessário então nós obedecermos a palavra de Deus. E eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles tropeçaram em Cristo Jesus. A rocha onde eles deveriam se apoiar foi a pedra de tropeço para eles. Não creram em Cristo. Mas eles tinham zelo pela lei? Sim, muitos tinham zelo pela lei. Nós vemos isso no verso número 2. Porque eles dão testemunho de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui vale de novo a pergunta: a quem Cristo salva? A quem tem zelo por Deus? A quem tem zelo por Deus, mas quem tem entendimento da palavra. É necessário entendermos, então, o que o Senhor está falando conosco por meio da sua palavra. Não basta ter apenas zelo. Tem muita gente que tem zelo, mas não tem entendimento da palavra e por isso não serve a Deus como deveria servir. Não anda na presença de Deus como deveria andar. Não obedece ao Senhor como deveria obedecer, por isso não será salvo. Mas, pastor, a salvação é por obras? Não, mas as nossas obras testificam da nossa fé. Não podemos ficar apenas com textos que queremos da Bíblia. Tem tantos outros textos que nos norteiam também. Mas, às vezes, nós queremos fazer como o Marcião, que foi um herege, que separou da Bíblia aquilo que ele achava que era a palavra de Deus e aquilo que não era. O que ele concordava, ele queria praticar. E o que ele não concordava, ele não queria praticar. Não, isso não vai nos levar à salvação. Ou obedecemos a palavra de Deus em sua totalidade, ou nós estaremos perdidos. Mas nós precisamos compreender que nós, em muitos momentos, mesmo conhecendo a vontade de Deus, erraremos, porque somos pecadores. Mas entendemos que é a vontade de Deus e não queremos errar mais, queremos obedecer ao Senhor, por isso nos arrependemos dos nossos pecados. E continuamos, então, no caminho que Deus trilhou para nós, que Deus traçou para nós. Agora, recebendo a revelação de Deus, entendendo que aquilo é a palavra de Deus e querer desobedecer, não aceitar aquela palavra, por causa, de repente, de uma religiosidade ou de algum tipo de benefício religioso ou qualquer outro tipo de coisa. Alguém pode falar que tem muito zelo. Não, tenho muito zelo, tenho muito respeito por Deus, muito temor. Isso é demonstrado em especial se nós guardamos a sua palavra. Se nós meditamos nessa palavra, se essa palavra nos norteia, se essa palavra realmente é a nossa regra de fé e prática. Se não é, pode ter muito zelo, mas não zelo, esse zelo não vai salvar ninguém. Foi o que Paulo falou, porque eles dão o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não conseguiam ter o entendimento que eles precisavam ter. Paulo explica melhor isso no verso número 3, quando ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles estavam muito seguros daquilo que eles tinham recebido lá no Antigo Testamento, das promessas que eles tinham recebido da parte de Deus. Mas havia também a promessa de que o Messias viria, e esse Messias salvaria tanto aos judeus como aos gentios. Mas eles esperavam um Messias guerreiro que os livrasse dos seus inimigos. Mas o maior inimigo do homem são os seus pecados, porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus, diz o profeta Isaías. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Jesus veio resolver o problema principal dos judeus e de todos os homens, o pecado, e eles não conseguiram compreender isso. Tentaram, então,
seguir ao Senhor baseado, então, na sua própria justiça e não na justiça de Deus, que é vista em Cristo Jesus. Nenhum homem poderá alcançar uma salvação por suas atitudes. Não é assim. Nós somos salvos por causa de Cristo Jesus. Somos salvos pela fé. A fé em Cristo Jesus. É a graça de Deus e não as nossas boas obras que vão nos conduzir ao caminho de salvação. Entretanto, uma vez que nós entendemos qual é a vontade de Deus, como servo de Deus obedeceremos, como Jesus nos disse. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Por isso obedecemos ao Senhor, queremos obedecer aos seus mandamentos, e não são penosos os mandamentos do Senhor. Entretanto, se alguém tentar alcançar a salvação de Deus por justiça própria, ele certamente será frustrado. Ninguém chegará a Deus por justiça própria. Nós chegamos a Deus por meio da justiça de Cristo, sim. O Cordeiro sem defeito que morreu no seu e no meu lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Entretanto, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles não se sujeitaram a Cristo. Eles não se sujeitaram à revelação da cruz. Eles não se sujeitaram àquela obra maravilhosa que veio da cruz. Tentaram se justificar por atos da lei, por práticas da lei, e ninguém pode ser salvo. Se alguém tropeçar em um ponto da lei, tropeça em toda ela. O criminoso não é aquele que comete 10.000 crimes. Ele não precisa cometer 10.000 crimes para ser um criminoso. Ele precisa cometer apenas um. E ainda que não seja de uma gravidade absurda, pode ser um crime, humanamente falando, simples, mas isso não deixa o fato dele ser um criminoso. Assim, quando alguém viola um dos menores mandamentos de Deus, ele está, naquele momento, também se colocando como alguém que está violando uma lei. Por isso, ele é passível de ser penalizado por isso. Ele só tem uma coisa a fazer: olhar para a cruz de Cristo, olhar para o Cordeiro de Deus sem pecado, reconhecer que Cristo na cruz estava levando sobre ele todo o nosso pecado. E reconhecendo que Cristo estava morrendo no nosso lugar. E reconhecendo que deve, então, agora, se sujeitar a Cristo, ele recebe uma salvação que não merece. É isso que Paulo nos ensina. E Paulo deixa de maneira muito clara o motivo de que eles não deveriam se justificar, se basear na prática da lei. Ele diz no verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. As duas correntes principais nesse texto, uma afirma que Cristo te tira do jugo da lei. Você não precisa mais agora estar debaixo do jugo da lei. Cristo pôs um fim a isso. Para a liberdade é que ele nos chamou. Então, nós não precisamos mais estar praticando, então, todos os ritos da lei de Deus, as leis morais lá do Antigo Testamento, todas as leis, não só as leis morais, todas as leis lá do Antigo Testamento. Mas não se engane, os princípios do Antigo Testamento são válidos para nós hoje. Aquilo que era a vontade de Deus, no que diz respeito a como o seu povo deveria andar, continua ainda para nós. Deus não anulou, então, aquilo que ele pensava em relação a seu povo. Aquilo que era pecado para o povo de Israel continua sendo pecado para nós hoje. Aquilo que o povo de Israel deveria evitar, nós também devemos evitar. Deus continua o mesmo, não esqueça disso. Entretanto, há aqueles também que entendem que o fim da lei aqui seria a finalidade da lei. Calvino tinha esse entendimento também. A finalidade da lei era Cristo, no sentido de que a lei apontava para Cristo. Mas Cristo seria o cumprimento, então, da lei. Existem também pessoas que pensam dessa maneira.
Independente de qual forma você entende esse texto, fato é que Cristo põe um fim, então, nesse sentido, das nossas práticas da lei, de querer ser justificado pela lei. Cristo, ele é o cumprimento da lei. Nós vivemos por Cristo, por causa de Cristo. Seremos salvos por Cristo, por causa de Cristo, e não por causa da prática da lei, por causa da prática de ritos religiosos. Somos salvos pelo Senhor. Para concluir essa mensagem, você pode então dizer: mas pastor, então eu estou bem. Estou na presença de Deus, levantei a minha mão para Jesus, numa igreja, então Cristo me salvou, estou arrependido dos meus pecados. É interessante lermos então o verso 9 para concluir essa meditação. Verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Alguém pode falar: pastor, mas eu já fiz isso. Eu já confessei. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, eu creio que Jesus é o Senhor. Então, eu creio, Jesus é o Senhor. Estou salvo, pastor? Jesus me salvará? Não necessariamente. Uma coisa é o que falamos, mas a verdade está manifesta não nas nossas palavras, e sim nas nossas atitudes. Se Cristo é Senhor de nossa vida será moldada por sua palavra. Se Cristo é Senhor de nossas vidas, diremos como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo é Senhor de nossas vidas, nós vamos andar pelas pisaduras dele. Se Cristo é Senhor de nossas vidas, nós obedeceremos os seus mandamentos. Se Cristo é Senhor de nossas vidas, a palavra dele vai nortear a minha vida. E se não for assim, ele é qualquer coisa, menos nosso Senhor. Nós precisamos entender que a salvação não é para aquele que levantou a mão um dia, como nos ensina o pastor Érico. A salvação é para aqueles que tomam a sua cruz todo dia. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que o Senhor nos ensinou. E só fará isso aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e mostram em suas atitudes que Cristo realmente é Senhor de suas vidas. Abrindo mão de suas próprias vontades para que a vontade de Deus seja manifesta na sua vida. A esses, Cristo salvará. E eu desejo que você seja um dos tais. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.